pessoal, tudo bem? Hoje, né, uma quarta-feira, estou gravando uma quarta-feira, dia do historiador, então por isso a camisa História Eu Me Rio, né, bem old school, falando da minha instituição, né, onde eu estudo, onde Raí estuda. Eu estou aqui, né, obviamente para falar mais uma vez de algum capítulo da história do que rolou aí, né, gente? Hoje eu vou falar da história do Brasil, obviamente, e vou falar aqui do governo FHC, ou melhor, dos governos FHC. A Ana, por que dois, né? Porque ele teve o primeiro mandato dele em 1994, foi até 98, e depois de 98 a 2002. Bom, gente, hoje eu não vou entrar muito no aspecto econômico, obviamente, porque a gente tem uma aula, né, super especial gravada com o Cláudio sobre o Plano Real, que fala tanto da ascensão, né, do planejamento e da aplicação do Plano Real, quanto dos problemas que teve até chegar ao final do governo no FHC em 2002, já apontando aí algumas crises que deixaram o primeiro mandato dele um pouco problemático e desvalorizaram o real, mas enfim, a parte econômica tá nessa aula, gente. O resto eu vou falar aqui. Vou até pontuar algumas coisas da economia, mas o resto tá lá. Enfim, o primeiro mandato do FHC, obviamente, né, ele priorizou a área econômica. Como assim, Ana? Bom, ele tinha aí, sempre teve, e agora como presidente, mas que nunca sempre teve bom trânsito no Congresso. E com isso, ele conseguiu que o Congresso aprovasse algumas emendas constitucionais que promoveriam, né, que obviamente promoveram, reformas na economia brasileira. Como assim, Ana? Ele precisava dessas reformas, inclusive, para poder consolidar o real e, obviamente, né, consolidar a economia brasileira e tentar diminuir um pouco a dívida do governo. O que, no caso, não aconteceu, né, gente? Mas, enfim, o FHC, ele se orientou muito, né, nas bases do liberalismo. Em que sentido? Ele se voltou para abrir o mercado brasileiro para o mercado externo, para a entrada de capital estrangeiro. Ele fez privatizações, ele diminuiu a participação do Estado na economia. Daqui a pouco eu vou explicar, né, como é que ele fez esse BO todo aí. Enfim, ele queria muito, né, com tudo isso, obviamente, diminuir a dívida do governo e diminuir os gastos do governo. Então, visando aí, né, adequar os gastos à arrecadação do Estado, o governo propôs uma política de responsabilidade fiscal. O que é isso? A partir de planejamento, de controle, de transparência e de responsabilização de todos os órgãos da administração pública, era possível, assim, né, manter aí um equilíbrio das contas públicas em geral, dos gastos em geral. Então, se você consegue equilibrar aí o que você ganha com o que você gasta, você não fica em dívida, correto? Você não fica em dívida. E isso previne riscos e previne também desvios do governo. Isso foi no início do governo dele, lá em 1994, em 1994, 95, quando ele começou a propor isso. E um detalhe aqui, que em 4 de maio dos anos 2000, a gente tem a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que era uma política para ficar só em tese no governo dele, passou a ser lei. Então, passou a ser presente em todos os governos essa transparência, essa responsabilidade de contas. A gente precisa ser transparente, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Senão, obviamente, a gente entra em crise, dívida, enfim, só B.O. E, né, além disso, além dele propor essa política de responsabilidade fiscal, ele conseguiu propor e fazer passar a reforma da Previdência Social. Com isso, ele aumentou aí a idade de aposentadoria das pessoas. Antes era uma, passou a ser outra, que não vem ao caso agora, já que, né, a gente já passou aí por uma reforma da Previdência recentemente. Ele também queria modificar a legislação trabalhista. O que ele queria fazer nessa legislação trabalhista? Ele queria flexibilizar as relações de trabalho. Só que, né, ele mexendo nas leis trabalhistas, ele mexe com uma galera chamada os sindicalistas. A galera dos sindicatos ficou bolada. Além disso, os partidos de oposição falaram: nós somos uma piada para você? Nós somos? Não somos, né? Qual era o medo dessa galera? Essa galera, obviamente, temia, né, com essa flexibilização das relações de trabalho,
perdas de direitos já adquiridos antes e que foi um BO imenso para conseguir, entendeu? Nada veio da benevolência dos nossos presidentes. Foi muita luta aí de sindicatos, de movimentos trabalhistas, né? Para conseguir esses direitos. E não ia ser qualquer marmanjo que ia tirar esses direitos, né? Enfim, visando diminuir a participação do Estado na economia, o que o FHC faz? Ele olha e fala assim, temos monopólio, né, aqui no Estado, temos, né? Monopólio sobre o setor energético, sobre o setor de telefonia. Bacana, não vamos ter mais. Simplesmente não vamos ter mais. Ele virou e falou assim, estou abrindo esses setores, né, para serem privatizados, ou seja, estou vendendo essas empresas para entrar capital estrangeiro aqui, né, pro nosso bolso, e essas empresas aí, né, a gente deixar de ter esse monopólio para essa galera poder se desenvolver mais. Bom, vou dizer algumas empresas aqui que foram privatizadas. A gente tem a Embraer, que era uma empresa de produtora de aeronaves, privatizada. Telebrás, responsável aí pela telefonia e por satélite, privatizada. Temos a Vale do Rio Doce, agora a Vale, né? Só Vale. Que era a nossa mineradora, privatizada. E aí, eu chamo a atenção para vocês aqui que eu falei que a Telebrás foi privatizada. E no caso, né, a entrada de capital estrangeiro nessa área, nesse setor de telefonia, foi benéfico, porque a gente tem ampliação das linhas telefônicas. Então a gente não tem só mais a linha telefônica da Telebrás. A gente tem a linha telefônica da Oi, a gente tem a linha telefônica da Claro, a gente tem a linha telefônica da TIM. Enfim, das diversas aí marcas de telefonia que a gente tem. E além disso, a gente aumenta, né, o mercado de telefones celulares. A gente tem diversas empresas vendendo. Então isso foi benéfico em certos aspectos, em outros não. Mas o que importa é, o governo já não era mais responsável por essas áreas. Mas isso não significa que eles não tenham que investir em infraestrutura para levar, né, tanto telefonia quanto energia para todos os lugares do Brasil. E isso vai dar um BO imenso. Bom, como eu falei aqui, né, ele privatizou, ele tirou a gente de uma parte da economia. E aí a galera fica, obviamente, né, temos lá seus críticos dentro dessa galera toda, que é o Brasilzão que a gente conhece, enorme. Esses críticos, eles, desse processo todo de privatização, eles apontaram aí sérias irregularidades, como quais? A gente tem favorecimentos de grupos que eram ligados ao governo. Então, se tinha um grupo querendo comprar, sei lá, a Vale do Rio Doce, e era assim com o governo, obviamente esse grupo tinha prioridade, né, gente? A gente tem usos de recursos públicos como empréstimos do BNDES, usos de moedas podres. O que são essas moedas podres? São antigos títulos do governo, que eram quase sem valor, por estarem em moedas antigas, que foram usados, né, para auxiliar o setor privado a comprar estatais. Em resumo, o uso das moedas podres foi, olha, eu tenho um título aqui em cruzeiro. Ah, serve. Dá isso aqui, a gente vende pelo menor valor possível, mas a gente se livra desses monopólios, isso diminui, né, os gastos do governo com certas áreas. Foi basicamente isso que eles fizeram e, obviamente, tivemos uma galera que não gostou, porque isso deveria ser feito de uma forma limpa. Enfim, mesmo com a entrada, né, desse capital estrangeiro enorme, né, e veio muito, o mercado brasileiro, né, foi inundado com capital estrangeiro, isso não foi o suficiente aí para determinar o crescimento do Brasil e diminuir a dívida dele. Por quê? Bom, o Brasil, ele mantinha a política de altos juros, né, para controlar a inflação. E, além disso, a gente tinha uma balança comercial desfavorável. Vamos lá, uma balança comercial favorável é quando a gente tem mais exportação, ou seja, a gente vende mais do que a gente compra do estrangeiro. Quando ela é desfavorável, é porque a gente compra mais do que vende. Então, a gente tinha mais importações do que exportações. E isso tudo contribuiu, em vez de contribuir para diminuir a dívida brasileira, isso contribuiu para o crescimento dela. E aí, esses mesmos críticos que estavam problematizando as privatizações, eles afirmavam que o Brasil estava caminhando aí para uma recessão, já que, né, a gente estava com um alto índice de desemprego e um baixo índice de crescimento econômico. E aí, né, mas até então, né, e aí a galera foi levando e tarará, mas não tinha mexido no bolso de ninguém. Enquanto a gente não mexe no bolso de ninguém, a galera, ó,
fecha os olhos e fala um abraço. Mas aí a gente tem acontecendo no governo FHC, nos governos FHC mais especificamente, a gente tem um aumento aí de movimentos sociais reivindicando direitos. Entre eles, a gente teve, né, o aumento da atuação do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Ele se intensificou por quê? Porque eles queriam, de fato, que a reforma agrária passasse. Então, eles passaram a ocupar fazendas, eles passaram a exigir mais agilidade do governo em relação à reforma agrária. E aí o governo falou assim, vamos fazer o seguinte, vou liberar umas terras aqui para vocês fazerem seus assentamentos e vocês diminuem a tensão aí com os fazendeiros, por favor, parem de ocupar fazendas, tarará. Só que mesmo o governo liberando aí muitas fazendas, não foi o suficiente para diminuir a tensão ali entre os fazendeiros e a galera do MST. Os fazendeiros não queriam abrir mão da terra deles e o MST queria essa terra para produzir, obviamente. E isso aconteceu no Brasil todo, mas eu vou falar aqui de um episódio específico que foi o massacre de Eldorado dos Carajás. Em 1996, nesse município, lá no Pará, cerca de 1.500 sem terra, eles estavam acampados nessa região e decidiram fazer uma manifestação, uma marcha, contra a demora das desapropriações das fazendas que estavam ali, não estavam sendo utilizadas, para que pudesse ser feitos os assentamentos dessas famílias ali, né? Dessas 1.500 pessoas, eram muitas famílias ali. E aí, obviamente, a PM foi acionada pelo secretário de Segurança do Pará, falando, olha só, eu preciso que vocês tirem essas pessoas de lá. Só que o que o secretário de Segurança não falou no momento, só foi falar depois do massacre, foi, então, façam o que for preciso, inclusive atirem, se vocês quiserem, né? Ele só foi declarar isso depois. E foi exatamente o que a PM fez. Cerca de 150 PMs, armados até um talo. Inclusive, eles estavam armados com armas que não eram parte, né, do conjunto da PM, que eram foices e carabinas. E eles promoveram um verdadeiro massacre. Eles já chegaram abrindo fogo contra essas famílias, gente. Tinham mulheres, tinham crianças ali. E o resultado desse massacre foram 19 mortos, né? 19 mortos do movimento do MST. 69 feridos. Desses 69 feridos, 3 morreram de complicações do ferimento depois. Então, soma aí, a gente tem 22 mortos. E, do outro lado, a gente tem 11 PMs feridos. Esse episódio, né, do massacre, ele derrubou o então ministro da Agricultura. E na semana seguinte, o governo falou, ok, precisamos dar uma baixada aí nessa galera. Vamos criar, então, um Ministério da Reforma Agrária. Esse ministério foi pra frente? Não. Mas tentou aí, da sua forma, dar prosseguimento à reforma agrária, mas, como vocês sabem, ela está prevista na Constituição, mas é de uma forma muito faz-me rir, a ponto dos fazendeiros comemorarem que isso estava proposto na Constituição. Para quem não sabe, está proposto na Constituição a reforma agrária em terras improdutivas, mas a Constituição não determina qual é o tipo de terra improdutiva, né? Ele não diz, a terra que tem um boi é improdutiva. Então o cara vai lá, coloca um boi na terra e fala, vocês não podem desapropriar minha terra porque ela é produtiva de fato. Enfim, consequências desse episódio foram, né, a destituição aí do ministro da Agricultura, criação do Ministério da Reforma Agrária. A gente tem ainda a apuração de uma acusação, né, que os fazendeiros da região foram acusados de criar um fundo para auxiliar a PM a retirar os sem terra dali, né, bancando armas e tudo mais. Outra coisa, após os inquéritos e as investigações, né, os julgamentos, somente um coronel e o seu subordinado de mais alta patente foram condenados aí, mas eles foram condenados somente a ficar 9 meses reclusos num estabelecimento policial e depois eles puderam voltar a trabalhar novamente. Ou seja, impunidade, né, gente? Nada aconteceu, essas 22 vidas foram para o ralo, né? Mas mesmo com tudo isso, mesmo com esse massacre, mesmo isso saindo no jornal, o Fernando Henrique ainda tava em alta. Ele tava, a galera não tava, julgando ele ou analisando o governo dele mal. Por quê? O controle inflacionário tava ok. O real tava valorizado. Desemprego sempre tivemos desemprego, mas enquanto não mexerem no meu bolso, eu tô de boa. Suave, né? E aí, com essa popularidade toda,
O Fernando Henrique, obviamente, chegou para a base dele de apoio, né? Que ele tinha muito apoio no Congresso, e falou: então, já que a Getoquina tá tudo bem, o que vocês acham de aprovar uma lei aí, uma emenda constitucional, que permita a reeleição? E foi o que o Congresso fez. Ele aprovou aí essa emenda constitucional que autorizou a reeleição. Obviamente, essa manobra foi muito criticada por parte da imprensa, que falava que isso era obra de corrupção, que foi compra de votos dos parlamentares para que tivesse essa aprovação tão rápida. Enfim, mó B.O. Mas foi aí que a gente começou os processos de reeleição democráticos, né, no Brasil. O Fernando Henrique foi o primeiro a ser reeleito. E ele foi reeleito em 1998, em outubro de 1998, ano que eu nasci, né? E a campanha eleitoral dele se baseou muito no fato de que ele se apresentou como um cara que simplesmente derrotou a inflação. Ele virou: eu consegui, eu controlei a inflação. Eu fiz o nosso real ser valorizado, tão valorizado quanto o dólar. Então, cara, se eu tenho capacidade, se eu conseguir fazer isso em um mandato, imagine em 2. Confia em mim. Confia em mim. Eu sou o cara. Confia em mim. E foi assim que ele foi reeleito, né? Só que o segundo mandato dele, gente, foi um pouquinho diferenciado do primeiro. Por quê? No primeiro, o real tava, ó, bombando no alto, pá. O segundo, né, obviamente, em 98, a gente tem uma série de crises econômicas. E a gente tem aí a desvalorização do real frente ao dólar, obviamente. E isso levou ao encarecimento de produtos aqui, produtos importados. E, obviamente, também levou ao famoso aumento da inflação. Então, o cara aí controlou a inflação, se ferrou. Porque ele não conseguiu mais controlar, porque ela cresceu, ela aumentou. Inflação aumenta, crescimento econômico mal cresce, né? E por que ele mal cresce? Porque a gente tem aí, teve, né, no primeiro mandato, a liberação da economia brasileira para capital estrangeiro. E isso não foi feito só porque o FHC, né, queria abrir para o mercado externo. Foi feito porque a gente pediu dinheiro emprestado no FMI e o FMI impunha certas coisas. Inclusive, o fundo defendia que o fluxo de capitais externos e especulativos de curto prazo, esses fundos de curto prazo, foram explicados na aula do Plano Real, tá, gente? Eu só estou repetindo o vocabulário que o Cláudio usou. Os fundos de capitais, os fluxos de capitais externos e especulativos de curto prazo podiam gerar riquezas, porque a galera trazia dinheiro pra cá, inundava o país, movimentava a economia. Mas o que eles não contavam era que o dinheiro podia ir embora na primeira crise externa. E o Brasil não estava muito conhecido por ser um país estável ainda. Então, obviamente, com as crises externas, como a crise do México em 1995, a crise da Malásia / Ásia em geral em 97, 98, a crise da Rússia em 98, 99, fizeram muito dinheiro, né? Muito capital de curto prazo sair daqui. Enfim, né? Isso está bem explicado na aula de Plano Real. E a ameaça constante de a gente quebrar aqui, do governo quebrar, levava o governo, obviamente, a estar sempre pedindo dinheiro ao FMI e sempre se submetendo a essa questão de termos que abrir o nosso mercado para produtos externos, capital de curto prazo. A gente não saía desse rolê aí. Ficava presa nesse negócio mesmo tentando sair. Enfim, né? Mas, para além da economia, né? Eu vou falar um pouquinho agora das questões boas, né, que o FHC fez, tanto no âmbito social quanto na questão da saúde. Vou começar então com o âmbito social. Bom, no âmbito social, né, nas questões sociais, no âmbito federal, ou seja, no auge do auge, ele queimando em todo mundo, ele criou programas, né, sociais como o Bolsa Escola, o Vale Gás, o Bolsa Alimentação. Tudo isso, gente, foi compilado no Bolsa Família que a gente conhece hoje, tá? Ele criou também o FUDEB, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Por que ele criou esse fundo? Porque ele estava trabalhando no governo dele a universalização do acesso à escola. Então ele queria investir no ensino básico, né, no ensino fundamental principalmente, inclusive nos primeiros anos do ensino fundamental, para garantir que tivesse mais pessoas alfabetizadas
porque a gente tinha um grande número de analfabetos, então isso era muito importante, e era muito importante a universalização do acesso às escolas. Já no âmbito da saúde, né, o governo se destacou por distribuição gratuita dos remédios contra o vírus HIV, pelo incentivo à produção de medicamentos genéricos, pelas campanhas de vacinação obrigatórias que ajudaram e muito a reduzir a taxa de mortalidade infantil. Então teve tudo isso aí de bom, se a gente pode falar. Que, obviamente, esses incentivos não surgiram do nada, ele pode ter visto esses incentivos, né, crescerem em outros governos, mas ele conseguiu aplicar isso muito bem. Ele não conseguiu a universalização das escolas, mas conseguiu inserir muita gente, né, nas escolas, e mais pra frente, com o Bolsa Família, conseguiu aí se inserir mais e mais pessoas no ambiente escolar. Porém, contudo, entretanto, nem tudo são flores, né? Lembra que eu falei que enquanto não mexesse no dinheiro das pessoas, no bolso das pessoas, estava tudo bem? Então agora a gente mexe. Agora que mexeram no bolso, então a gente tem um agravamento da recessão econômica. Então, se a gente estava ameaçando ter uma recessão econômica no primeiro governo, a gente já tinha uma recessão, sim, estabelecida no segundo e crescendo. A gente tem um aumento do desemprego, então, ó, mais uma vez mexendo no bolso das pessoas. A gente teve também os apagões, os famosos apagões de 2001 e 2002. O que foram esses apagões, Ana? Bom, veja só. A gente não teve muito investimento em infraestrutura e em geração de energia. Então, o que aconteceu? A gente precisou aí fazer umas medidas emergenciais de economia de energia elétrica. E isso se deu de algumas formas, com a diminuição de 20% do consumo residencial, teve o aumento de tarifas, teve o uso de energia termoelétrica. A gente teve que dar uma volta ao mundo para poder ter energia aqui, porque a gente estava gastando muita energia e produzindo pouco. Então foi esse o BO enorme dos apagões de 2001 e 2002, e a galera não ficou muito satisfeita com isso. E além disso, né, a gente teve alta expressiva do dólar, que significa, né, desvalorização do real. A gente tem o retorno da pressão inflacionária, da inflação ali, ó, pressionando e crescendo. E isso, né, desestimulou e derrubou a popularidade do FHC, e isso, obviamente, impulsionou a candidatura do Lula, que entrou aí como nosso presidente, né, ganhou as eleições de 2002, e que vai ser assunto da minha próxima aula. Sim, eu vou falar dessa polêmica aí, gente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Para quem quiser conferir, obviamente, mais detalhes da economia, tá lá na aula de Plano Real. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula. Beijos!